Olá, voltamos para o bloco 2 da aula 11. Então, falamos no bloco 1 a respeito das dificuldades financeiras e como essas dificuldades estão relacionadas com o campo profissional. E agora falaremos sobre as dificuldades de saúde e como essas dificuldades estão relacionadas ao campo pessoal. Tá? Então, a gente já falou neste curso a respeito de algumas doenças, né, ligadas e relacionadas aos chakras e como também esses chakras estão relacionados com órgãos ou sistemas do nosso corpo, do nosso corpo físico, certo? E agora levaremos esse estudo dos chakras para uma consciência que a gente adquiriu agora a respeito dos 7 níveis de consciência. Né? A gente aprendeu algumas coisas novas no curso que a gente consegue unir com o que já foi falado e trazer, né, ampliar a nossa visão a respeito disso. Então a gente vai trazer novamente os 7 níveis de consciência, só que agora aplicados ao campo pessoal, tá? Fazendo essa abordagem a respeito da saúde, ligada também a esses 7 níveis. Então, vamos retomar aqui o que a gente já falou a respeito de chakras e órgãos e sistemas do corpo humano. Então, o chakra coronário, como falamos, está ligado à glândula pineal. O frontal está ligado à hipófise, à mente, ao cérebro. O laríngeo, à tireoide e ao sistema respiratório. O cardíaco, à glândula timo e ao sistema circulatório. O plexo solar, ao pâncreas e ao sistema digestivo. O esplênico, às gônadas e ao sistema reprodutor e renal. E o chakra básico, à glândula suprarrenal e ao sistema excretor. E, como já vimos, os níveis de consciência estão relacionados aos chakras também. O chakra básico relacionado ao nível de consciência 1, o chakra esplênico ao nível de consciência 2 e assim por diante, até o coronário e o nível de consciência 7. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue agora ampliar a nossa visão a respeito de dificuldade de saúde, que pode ser encarada de diversas maneiras, dependendo do nível que você se encontra. E agora, uma coisa importante. Antes de eu passar aqui nível a nível, dando exemplos de como a dificuldade de saúde pode ser encarada dependendo de qual nível você esteja. Se você tem um nível de consciência no campo profissional 3, você pode muito bem, no nível pessoal, ter um nível de consciência 5 ou 1. Tá? Como eu falei, às vezes você está desequilibrado e a maioria das pessoas estão. É difícil encontrar uma pessoa que esteja com todos os níveis de consciência iguais em todos os campos. E muitas vezes é o nosso trabalho, né, de formar aquela estrela, como eu falei na aula 10, é justamente de identificar em qual nível cada pessoa está em cada campo e montar um plano para que esta pessoa consiga, de maneira integrada, harmoniosa, né, respeitosa consigo mesmo, elevar-se cada vez mais, elevar cada um dos níveis para ir crescendo com cada um deles e também para deixar todos os campos no mesmo nível. Tá? Então, a gente vai passar no final dessa aula práticas para você descobrir em qual nível você está neste campo pessoal que impacta as dificuldades de saúde e também nos outros campos, para que você tenha, né, ainda que sozinho,
um diagnóstico, um autodiagnóstico a respeito dos seus níveis de consciência em cada um dos campos. Tá? Então, se você tem dificuldade de saúde no nível 1, essa dificuldade de saúde pode ser gerada, pode ter sido gerada pela constante busca da sobrevivência ou pelo excesso de medo, tá? Ou por outras coisas. Se você está no nível 2 e tem dificuldade de saúde, essa dificuldade de saúde pode ter sido gerada pela ansiedade de não ser aceito e não ser amado. Muitas pessoas têm isso, né? Se você está no nível 3 e tem dificuldade de saúde, esta pode ter sido gerada pela ansiedade sobre não ser respeitado e não ser o suficiente para si mesmo. Se você está no nível 4, desculpa, ainda no nível 3, né? Não coloquei no slide, mas outro ponto importante também é se você tem um ego muito inflado. Isso pode gerar dificuldades de saúde em você. No nível 4, se você está no nível 4 e tem dificuldades de saúde, esta pode ter sido gerada por não conseguir se transformar, por ter aquela barreira, aquela parede que você bate e volta. Tá? Se você está no nível 5, a dificuldade de saúde, se existir, pode ter sido gerada por não conseguir chegar a um estado de coesão interna, ou a não descobrir a sua verdade, ou a não ser verdadeiro consigo mesmo e com as suas ações. Se está no nível 6, as suas dificuldades de saúde podem ter sido geradas por buscar fazer a diferença sem antes ter passado pelos níveis anteriores, querer pular para o nível 6 diretamente. E aqui, né, quando eu passo esses níveis e dando exemplos, são só alguns exemplos, tá? Importante deixar isso bem claro. Podem ter outros desdobramentos. E se você está no nível 7 e tem dificuldade de saúde, essa dificuldade pode ter sido gerada por buscar dar o que você não tem. Então, muitas pessoas que agem como se estivessem no sétimo, ou seja, querem servir sem antes ter atingido a sua transformação, sem antes ter atingido a sua coesão interna e assim por diante, essa pessoa passa a servir o que não tem. Tá? Então, muitas pessoas adoecem, ou entram em depressão, ou perdem o sentido da vida por conta disso. Então, é importante você saber quem você é, que nível você está, o que você é capaz de fazer, como você pode ajudar, se é que está na hora ainda de conseguir ajudar. Tá? Então, são coisas que para você é importante ter essa reflexão. E um dos impactos que pode ter esse desequilíbrio no campo pessoal é justamente dificuldade de saúde. Mas podem ter outros, tá? Agora passando para um outro ponto, falando sobre dificuldades mentais e depressão. E eu vou fazer aqui de novo os mesmos comparativos entre os níveis. Então, quando aplicado ao campo mental, podemos fazer uma leitura dos níveis de consciência. Se você está no nível 1 mental, pode causar depressão e dificuldades mentais quando há apego àquilo que lhe dá sensação de sobrevivência. Então, se você está apegado a uma coisa que te ajudou a se sentir bem e a sobreviver por um determinado ponto, isso apegado mentalmente. Você pode querer fazer isso sempre. E isso pode causar depressão em você, porque não dá mais o mesmo prazer que dava antes. Tá? Se você está no nível 2, pode ser que você tenha depressão ou dificuldades mentais quando há apegos a pessoas que lhe causaram bem no passado e que não causam mais agora. Ou há apego a relacionamentos dessa maneira. Ou como era antes, querer voltar a viver o que vivia antes com alguém.
Este apego mental pode trazer uma prisão para você e justamente acumular esse tipo de energia no chakra 2, né? Tá? Então, sempre que você as dificuldades, quando eu vou falando nos níveis de consciência, se essas dificuldades acontecem repetitivamente, né, você vai acumulando esse tipo de energia no chakra correspondente. E isso pode, como já estudamos neste curso, trazer problemas físicos relacionados ao chakra. Tá? Então, por mais que agora a gente esteja falando do campo mental, porque já falamos do profissional, do pessoal, e agora o campo mental, que pode gerar dificuldades mentais e depressão, este campo mental está relacionado com o pessoal, porque vai acumular energia ali e vai gerar problemas físicos de saúde. Então, como falamos na aula 10 também, todos os campos estão interligados. Tá? Se você está continuando aqui agora sobre depressão e dificuldades mentais, se você está no nível 3, pode ser que você tenha depressão e dificuldades mentais quando há apego ao ego ou à autoestima, tá? Quando você se acha o melhor de todos, que ninguém é melhor que você, que não há nada novo que você possa aprender, tá? Então, isso pode gerar, sim, problemas para você de defender essa postura, de defender isso para você, de tentar provar isso para você e para os outros a toda hora. E quando você está no nível 4, e pode ser que você tenha depressão ou dificuldades mentais, quando há vontade de mudar, mas os apegos dos níveis anteriores o bloqueiam. Tá? E sobre os níveis 5, 6 e 7, você pode ter depressão e dificuldades mentais quando é construída uma coesão interna discrepante de sua essência, ou quando você tenta servir sem ter o que servir, e assim por diante. Mas principalmente quando a sua coesão interna você construiu ela baseado em coisas que são fantasia para você, ou que não são a sua verdade. E sustentar isso para o resto da vida, vai ser muito penoso. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente e assim por diante. Muitas depressões vêm por conta disso. Tá? Falamos então dos campos pessoal, profissional e mental. Mas há outras dificuldades em outros campos da vida. Né? A gente divide em 5 campos, como falamos: profissional, pessoal, mental, social e espiritual. Então, sobre o social e o espiritual que ainda não falamos, também podem causar dificuldades, como, por exemplo, o social, timidez, aversão a pessoas, problemas para se comunicar; o espiritual, obsessão, atração de negatividades e por aí vai. Né? São só alguns exemplos de dificuldades. E como falamos, né, já nos exemplos que demos anteriormente, o campo profissional pode causar dificuldade financeira e outros. O campo pessoal pode causar problemas de saúde e outros. O campo mental pode causar depressão e outras dificuldades mentais. Tá? E assim por diante. Para isso, tratamos também desses outros campos, né, social e espiritual, também dentro dos 7 níveis de consciência. E no final dessa aula, como eu falei, vamos tratar de todos estes com uma atividade específica para cada um. E trazendo aqui agora, assim como a gente fez para os outros campos, para o campo social, vamos aplicar os níveis de consciência.
Tá? Então, se você está no nível 1, é, você pode ter no nível social aspectos de raiva, irritação nos relacionamentos, tá? Ou irritação com tudo à sua volta. No nível 2, você pode ter aspectos de ciúme, possessividade, timidez nos relacionamentos. No nível 3, ego, preocupação, eoísmo, né? O eoísmo é quando você quer falar só sobre você. Qualquer assunto que tenha acontecendo, você traz o assunto para você, para falar de você. Então aí você está muito preso ao nível 3 socialmente. Nível 3 também, aversão a pessoas, nos relacionamentos, né? O nível 4, se você está no nível 4, no nível social, você pode ter algumas dificuldades, como transformação nos relacionamentos e não se adaptar a essas transformações. No nível 5, aspectos de incompreensão nos relacionamentos ou perder-se em sua coesão por conta do relacionamento. No nível 6, aspectos de inconformismo, mentira e traições nos relacionamentos, perder-se dos seus dons por conta disso. E no nível 7, acusações e discordâncias nos relacionamentos e perder-se em sua maneira de servir. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que chegou, seu Chico Xavier, que é um cara que a gente diria que está no nível 7, em quase, acho que em todos os campos, né, estava. Ele servia, a vida dele era servir. Mas se ele se perdesse as acusações e discordâncias que outras pessoas geravam contra ele deixaria de praticar a sua maneira de servir, que era tão bela. Como ele foi criticado. Entende? Um exemplo nesse sentido é um exemplo bom você pensar no Chico Xavier como sendo o nível 7 em todos os campos. E aí você consegue ir entendendo um pouquinho mais, principalmente do nível 7, que estamos tão distante dele. E, desculpa, e quando a gente aplica os níveis de consciência agora ao campo espiritual, se você está no nível 1, pode causar obsessão, tipos de dificuldade, né? Obsessão, medo, violência, síndrome de perseguição, síndrome de pânico, depressão profunda, dentre outros. No nível 2, escapismo, fuga, esconder-se de tudo, procurar fuga no sexo vulgar, ou em drogas, ou em bebidas, ou em outras coisas. No nível 3, as dificuldades podem ser abuso de poder, ego inflado, autoridade, arrogância, soberba, achar que todos são injustos com você e outras coisas. No nível 4, pode causar nas dificuldades mágoa profunda, ressentimento, rancores, ciúme, possessividade e outras coisas, e criar aquela barreira que impede a sua transformação. No nível 5, simplesmente seria mais ligado à dificuldade de encontrar a sua coesão interna. No nível 6, ligado à dificuldade de colocar o seu dom em prática. E no nível 7, dificuldades em servir e em como servir. Tá certo? Então, este é o campo espiritual. Falamos agora sobre todos os campos, todos os 5 campos que dividimos. E agora, o que há de comum entre todos esses campos e dificuldades e problemas que falamos? Então, muitas vezes, um problema em um campo pode levar a um desequilíbrio em outro campo. E aí, porque falamos que naquela estrela que formamos, todos os campos estão interligados e relacionados. Por exemplo, um problema financeiro pode levar a um colapso de saúde. Um problema de saúde pode levar a um desequilíbrio mental. Um desequilíbrio mental pode acarretar um afastamento social e assim por diante. Um afastamento social
pode estimular uma fuga de si mesmo e fantasiar situações, desequilibrando o seu lado espiritual. Tá? Porque gostamos de dizer que espiritualidade é o oposto de fantasia. Então, quando você fantasia coisas na sua vida para mascarar problemas, você está fugindo da espiritualidade. Você está criando artifícios para continuar sendo aquilo que você sabe que não é a sua verdade, por isso fantasia. Tá? E todos os campos se interconectam. E identificando seu nível em cada um deles, ficará muito, muito, muito mais fácil você se entender, a evoluir em todos esses campos de maneira integrada, baseando em sua essência e alinhando com a sua espiritualidade. Tá certo? Então, este é o bloco 2 da aula 11. Já já voltamos para o bloco 3 e as práticas que realizaremos nessa aula. Até já. Muito obrigado.